Olá pessoal, nesse exercício nós temos duas esferas condutoras eletrizadas com cargas que eu vou chamar aqui inicialmente de Q1' e Q2'. Elas vão ser conectadas, essas duas esferas vão ser conectadas por um fio condutor e por conta dessa conexão, essas esferas vão começar a trocar cargas elétricas e no final a esfera 1 vai ficar com uma carga Q1 e a esfera 2 com uma carga Q2. E o exercício quer que a gente encontre a relação entre a carga Q2 e a carga Q1 após a conexão do fio condutor. Então, pessoal, o que acontece, né? Para a gente entender o que acontece nesse processo, nós teríamos que lembrar que quando uma esfera ela está eletrizada, ela adquire um certo potencial elétrico que pode ser calculado com o produto da constante eletrostática do meio, vezes a carga que essa esfera adquiriu, dividido pelo raio dela. Então, essa esfera 1, ela tem inicialmente um potencial elétrico V1', e a esfera 2, inicialmente um potencial V2'. E aí, o que a gente pode considerar aqui, só para servir de exemplo? Vamos supor que o potencial elétrico da esfera 1 no início seja maior do que o potencial da esfera 2 no início, quando as duas esferas estavam eletrizadas, mas não conectadas. Vamos supor que o potencial da 2 é menor do que o da 1. Quando é feita essa conexão, como essas esferas são condutoras, elas possuem elétrons livres. E esses elétrons livres, eles têm a capacidade de se movimentar por esse fio condutor de uma esfera para outra. E os elétrons, eles se movimentam espontaneamente, sempre da região onde existe o menor potencial para a região onde existe o maior potencial. Então, os elétrons livres aqui dessa esfera 2 iriam começar a se movimentar nesse sentido, aqui no fio condutor, do potencial menor para maior, da esfera 2 para a esfera 1. Eles iriam se movimentar nesse sentido. E aí, como está ocorrendo essa transição de elétrons daqui para cá, a carga dessa esfera sofre uma modificação, da esfera 2 vai sofrer uma modificação, ela iria, como ela está perdendo elétrons, o valor dessa carga iria aumentar, e essa daqui, como ela recebe elétrons, recebe cargas negativas, o valor dessa daqui iria estar diminuindo, o valor dessa carga diminuiria, dessa daqui iria aumentar. E a consequência disso, né, esse movimento dos elétrons não seria um movimento eterno, eles iriam parar quando a gente não tivesse mais uma diferença de potencial de uma esfera para outra. Os elétrons só se movimentam por conta de uma região ter um potencial menor e outra região ter um potencial maior. Existe inicialmente aqui uma DDP, uma diferença de potencial. Quando cessa essa DDP, quando os potenciais das duas esferas se igualam, quando o potencial da 1 se torna igual ao potencial da 2, e isso vai ocorrer por conta da modificação das cargas das duas esferas, não vai existir mais fluxo de elétrons passando aqui nesse fio condutor, e a gente poderia até retirar ele daqui. Ele não iria ter mais utilidade nesse caso. O exercício quer que a gente determine a relação entre essas cargas, e para definir a relação entre essas cargas, nós só teríamos que lembrar que depois do contato, os potenciais das duas esferas ficam iguais. E aí, pensando na expressão aqui de potencial elétrico de uma esfera, seria o produto pensando na esfera 1, K vezes a carga 1, dividido aqui pelo raio da esfera 1, é igual a K vezes a carga 2, dividido pelo raio da esfera 2. O exercício que é a razão da carga Q2 pela carga Q1. Então, nós vamos simplificar aqui
dividindo os dois lados por K, nós vamos passar o Q1 embaixo do Q2, multiplicando em cruz, e o R2, fazendo uma multiplicação em cruz, ficaria R2 sobre R1. Então, a resposta do exercício seria essa, Q2 sobre Q1 é R2 sobre R1. Nós ficaríamos aqui com a alternativa A. Aqui, pessoal, eu fiz um desenho aqui de um vaso comunicante para fazer um paralelo aqui, fazer uma comparação com o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional da corrente elétrica. Quando a gente fala de corrente elétrica, né, a gente sabe que na verdade são os elétrons que estão se movimentando no material condutor. Porém, o sentido convencional da corrente elétrica leva em consideração como se fossem cargas positivas, portadores de cargas positivas que estivessem se movimentando de uma região para outra. Então, o sentido da corrente elétrica quando ocorre essa conexão no fio condutor, seria do potencial maior para o potencial menor. Sempre a corrente elétrica ela tem esse sentido do potencial maior para o potencial menor, como se fossem cargas positivas aqui se movimentando. Esse sentido foi convencionado, né? Porque ele faria mais sentido com a realidade nossa, o mundo visível nosso, né? A gente sabe que movimentos espontâneos ocorrem sempre por exemplo, da maior altura para menor altura. Quando você solta um objeto no campo gravitacional, esse objeto ele vai cair de uma região onde tem maior altura para uma região de menor altura. O movimento espontâneo ocorre nesse sentido. Se você cria um desnível, né, um plano inclinado, se você coloca uma bolinha em um plano inclinado, essa bolinha ela vai se movimentar da região de maior altura para menor altura espontaneamente, né? Isso, né, se ela considerando que ela supera a força de atrito ali entre ela e o plano. O movimento espontâneo ocorreria da maior altura para menor altura. Quando a gente tem aqui um sistema de um vaso comunicante, nós temos um líquido dentro de um vaso comunicante, e aqui eu coloquei uma espécie de uma torneira impedindo o fluxo de água aqui, por exemplo, da região 1 para a região 2. Então aqui do lado 1, nós temos mais água, uma coluna de água maior do que do lado 2. Então nós poderíamos falar que o líquido, pensando nesse ponto do lado esquerdo, no ponto 1, a pressão nesse ponto é maior do que no ponto 2. Então, quando a gente retira essa torneira ou abre essa torneira, liberando o fluxo de água, a água ela vai se movimentar espontaneamente da região onde tem maior pressão para a região onde tem menor pressão. O fluxo ele vai acontecer até que os níveis de água dos dois lados fiquem iguais. É exatamente o que acontece aqui, né? Nós temos o movimento de cargas até que nós temos os potenciais elétricos iguais após o processo. O movimento espontâneo da água aqui está ocorrendo, a correnteza aqui está ocorrendo do sentido da maior pressão para a menor pressão. O fluxo ocorre nesse sentido. Então, como no nosso mundo visível é mais coerente a gente falar que os movimentos espontâneos ocorrem da região de maior pressão para menor pressão ou da maior altura para menor altura, foi convencionado que a corrente elétrica ela flui sempre do potencial maior para o potencial menor. Então, se a gente tivesse que representar o sentido da corrente, o sentido correto a ser representado seria aqui para a direita. Agora, se um determinado exercício pedisse para a gente definir qual é o sentido real da corrente elétrica, o sentido real da corrente elétrica seria esse sentido dos elétrons.